Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, A Revolução dos Bichos, do grande escritor George Orwell, tá? Nós já apresentamos aqui sobre George Orwell aquela obra 1984, né? E hoje nós vamos apresentar essa obra aqui, A Revolução dos Bichos, do mesmo autor, George Orwell, tá? É interessante notar que se tratam de distopias, ou seja, são uh, demonstrações claras, né, de um mundo futurista, né, só que ao contrário. Né. No caso da Revolução dos Bichos, não chega a ser bem uma distopia. A Revolução dos Bichos é uma fábula. Tá? Mas no caso de 1984, do George Orwell, né, ou Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, ou até mesmo Fahrenheit 451, né, que a gente apresentou aqui, são distopias, tá? São exemplos de distopias. O George Orwell, né, ele nasceu, né, em 25 de junho de 1903, né, e faleceu em 21 de janeiro de 1950. Né? O verdadeiro nome dele era Eric Arthur Blair, tá? E ele enfrentou guerras, conflitos, foi um soldado, né, que inclusive se prejudicou muito nessas guerras a nível de saúde. Enfim, ele teve uma vida bem difícil. Ele chegou a ver, né, regimes totalitários na frente dele. Ele vivenciou, né, o que esses regimes totalitários podem fazer com o ser humano. Enfim, foi um autor bastante sofrido mesmo. A Revolução dos Bichos, no original inglês, é Animal Fur, ou Animal Fair, que traduzido é exatamente a Fazenda dos Animais. Né? Nesse texto, A Revolução dos Bichos, tu tem a presença do porco, né, chamado de idoso maior, né, ou idoso major, né, que também é chamado de casca grossa. Né? Ele reúne os animais, né, e ele mostra para os animais, né, o quão terrível é viver sob o jugo dos seres humanos naquela fazenda. Né? Ele mostra para os animais, né, que eles devem dar um fim, né, ao domínio humano naquela fazenda, né, que, que eles precisam se unir, que se eles se unirem, eles vão conseguir expulsar o dono da fazenda, né, e que vai ser o paraíso. Que aquele mundo deles vai se tornar o paraíso com animais no controle, né, ajudando e governando outros animais. Né, o sonho de todos eles. E que a maneira como os seres humanos tratam, né, como o dono da fazenda trata os animais, é algo insuportável para eles. Então eles resolvem fazer uma revolução, né, sob a liderança sob a liderança do idoso major. Só que o idoso major ele morre 3 dias depois, né? E quem assume o controle da revolução são o porco Bola de Neve, né, e o porco Napoleão. Né, esses que assumem o controle, né, da revolução. Certo dia, então, quando o Sr. Jones, né, que é o proprietário da fazenda, quando ele se descuidou da alimentação dos animais, os animais foram lá e atacaram ele e expulsaram ele da fazenda. E aí esses dois porcos, né, assumiram o controle da fazenda de alguma maneira. O grupo dos porcos, em geral, assumiu o controle da fazenda, né, se tornaram o grupo pensante, digamos assim, daqueles animais. E esses dois animais, o Bola de Neve e o Napoleão, foram os dois, digamos assim, que mais participaram, que mais trouxeram ideias, né, para os outros animais. Os animais, sob a liderança desses dois porcos, estabeleceram 7 regras. Né? A primeira regra é: qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Né? Com exceção da galinha, que anda sobre duas patas, né? Não duas pernas, né? E tem asas. Segundo, qualquer coisa que ande sobre 4 patas ou tenha asas é amigo. Né? Terceiro, nenhum animal usará roupas. Quarto, nenhum animal dormirá em cama. Quinto, nenhum animal beberá álcool. Sexto, nenhum animal matará outro animal. E sétimo, todos os animais são iguais. Só que então, né, o Bola de Neve e o Napoleão eles começam a divergir de ideias, né? E no final, né, o Napoleão acaba expulsando o Bola de Neve
da fazenda, tá? O Napoleão então assume o controle total, né? O controle total da fazenda, tá? E eles alteram, né? O Napoleão ele altera o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo mandamentos, né? Dessa lista dos 7 mandamentos. O quarto então dizia que nenhum animal dormirá em cama, né? Ele vai lá e acrescenta a palavra com lençóis, né? Nenhum animal dormirá em cama com lençóis. O quinto, nenhum animal beberá álcool. Aí ele vai lá e acrescenta, nenhum animal beberá álcool em excesso, né? O sexto, nenhum animal matará outro animal. Depois ele acrescenta, nenhum animal matará outro animal sem motivo. E o sétimo, todos os animais são iguais. E aí eles acrescentaram, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, né? E com isso Napoleão acaba criando uma ditadura terrível, né? Terrível mesmo. Ele acaba se tornando 10 mil vezes pior que o Sr. Jones, né? Tem uma parte ali, o Napoleão então ele assume o controle da fazenda, ele passa a negociar com os outros agricultores humanos da região, né? Então ele começa a agir como se fosse um ser humano, né? Inclusive ele começa a tratar os animais com intolerância, começa a matar os animais que se rebelam contra ele, né? Em determinado momento, né, o Napoleão e os outros porcos vão morar na casa do Sr. Jones, né? Passam a dormir em camas enquanto os outros animais ficam lá passando trabalho dentro da fazenda, dentro do casebre da fazenda, no meio do campo. Então, chega no final, né, o Napoleão aparece vestido como ser humano, andando sobre 2 patas, né, com o focinho erguido para cima, né, orgulhoso, e aparece as galinhas e as ovelhas cantando e celebrando, né, a grandeza do Napoleão, né. Então, uma das coisas que eu achei bonita, né, no, desse livro aqui é exatamente isso daqui. Olhem só os detalhes, né? Os detalhes, o contorno. Olhem só para isso daqui. Isso daqui eu achei fantástico, né? Isso daqui embeleza o livro. É algo que eu achei muito bacana, né? Algo que embeleza o livro de uma forma muito interessante. Ainda mais esses contorninhos aqui, né? Isso aparece também naquela obra 1984 que a gente tratou no outro vídeo, né? E em determinado momento, então, né, no final, né, os animais aparecem no final sob aquela ditadura terrível, né, do Napoleão. Chega um momento, inclusive, em que as ovelhas começam a berrar, né? 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. E baliram assim durante 5 minutos sem cessar. E quando se calaram, fora-se a oportunidade da palavra de protesto, for, pois os porcos já haviam voltado para dentro da casa. Tem um momento que os demais animais querem protestar contra os porcos, por que os porcos estão assumindo o controle, mas não lhes é dada essa oportunidade. E o Sr. Pilkington, que é um da granja Foxwood, né, que é um granjeiro de uma outra granja, né, de uma outra fazenda, ele faz um acordo, né, com o Napoleão, né, o porco Napoleão, né, e de que em determinado momento, o que eu achei mais interessante foi que no final, né, o porco Napoleão e o Sr. Pilkington, os dois começam a jogar, né, um jogo de cartas, né, e como os dois acabam apresentando a mesma carta, os dois começam a brigar, né, e a discutir, e dar uma gritaria daquela casa, mostrando para os demais animais, e os animaizinhos ouvindo aquela barulheira toda, espiam pela janela, né, ouvindo aquela barulheira toda. Quer dizer, o porco, então, Napoleão, ele tinha no final se tornado, parece que um ser humano, né? Ele perdeu aquela fisionomia que ele tinha, né? E ele passou a assumir uma fisionomia quase humana, porque ele começa a se vestir como ser humano, andar com roupas humanas, ter uma aparência mais humana, no sentido maldoso da palavra, né? Humano no sentido de um ser perverso, né? E termina a história assim, no final, né? Inclusive eu me lembro agora também de uma parte
em que em que o porco Napoleão, desde o início, ele demonstra ser uma criatura perversa, porque ele pega os filhotinhos de uma cadela que ajudou eles também, que estava interessada naquela revolução, e ele cria os filhotinhos à parte para serem guardas pessoais dele, para que se algum animal se rebelasse contra ele, os filhotinhos, que agora se tornaram adultos, fossem lá e matassem, né? Então, quer dizer, é uma obra fantástica. Agora, o que que essa obra representa? O que que essa fábula, né? Lembrando que essa fábula, ela é bem diferente da obra 1984 do George Orwell, porque essa fábula ela teve a ajuda da esposa do George Orwell. Então, por isso que tu tem exatamente, tu nota um jeito de escrita mais feminino, né? Uma delicadeza maior, porque teve a ajuda da esposa do George Orwell, né? Já a obra 1984 do George Orwell já é mais masculina, mais pesada, porque não teve a ajuda da esposa do George Orwell para embelezar a escrita, né? E foi dela, segundo alguns estudiosos, a ideia, né, do George Orwell escrever uma fábula, né? Então, essa fábula, né, de uma maneira bem inocente, o Napoleão representa o Stalin, Joseph Stalin, ditador da Rússia. O Bola de Neve, que foi expulso pelo Napoleão, representa o Trotsky, Leon Trotsky, que foi expulso pelo Joseph Stalin, né? E quando o Leon Trotsky foi para o México, foi assassinado foi assassinado no México, melhor dizendo, por indivíduos, espiões, né? Enviados pelo próprio Joseph Stalin, né? O Porco Major, né? Que morre, né? No início da obra, né? Ele é uma representação simbólica do Lenin, né, que promoveu a Revolução Russa. O Sr. Jones representa o último czar da Rússia, né, que foi banido exatamente pelo Lenin e pela Revolução Russa, né? E então tu tem de maneira sutil aqui, tu tem a demonstração da Revolução Russa. Cada animal, né, de alguma maneira, representa a Revolução Russa. Os porcos aqui representam exatamente os que ajudaram Joseph Stalin, né, a assumir o controle da Rússia e apoiaram ele até o fim, né. O porco tem um porco, né, que se chama Garganta, que representa exatamente aqueles que trabalhavam na área da imagem do Joseph Stalin, né, e fazer com que os discursos do Joseph Stalin se tornassem cada vez mais persuasivos e as pessoas fossem se agarrando cada vez mais àqueles discursos durante a Rússia soviética, né. Então tu tem aqui na Revolução dos Bichos, leia-se a Revolução Russa, né, em que cada animalzinho representa um indivíduo ou um grupo de indivíduos que foram, né, partícipes da Revolução Russa. Então é interessante que, partindo desse conhecimento e desse princípio, tu estude um pouquinho de Revolução Russa e leia, né, esse livro, né, lado a lado com os conhecimentos que tu for adquirindo com a Revolução Russa, né, com o conhecimento sobre a Revolução Russa, e tu vai ver que cada coisa tem o seu sentido, né. A esposa do George Orwell, ela ajudou o George Orwell a simbolizar cada animal, né, de acordo com um dos elementos da Revolução Russa. E no final foi exatamente isso que aconteceu, quer dizer, aqui o Napoleão ele passa a agir como homem. Na Rússia, de alguma maneira, o Joseph Stalin ele passou a agir pior, né, até mesmo, do que o imperador, o último czar da Rússia, né. Então, foi uma demonstração, uma simbologia muito interessante essa usada pelo George Orwell e pela esposa dele nessa obra A Revolução dos Bichos. E analisando essas duas obras aqui, ó, a obra 1984 do George Orwell e a obra Revolução dos Bichos do George Orwell, tu vê que essas duas obras aqui, esses dois livros aqui, eles tratam da mesma temática, tá? Ou seja, esses dois livros aqui, eles tratam da mesma temática, que foi a Revolução Russa, né? O Trotsky, ou melhor, o Lenin, né, assumindo o controle, né, ou melhor, Lenin, assumindo o controle da Rússia e posteriormente o Joseph Stalin, né, assumindo o controle da Rússia, expulsando o Trotsky, né. No caso do George Orwell, né, no caso da obra 1984, né, e no caso dessa outra obra aqui, né, a Revolução dos Bichos, tu tem então a Revolução Russa exemplificada, seja na forma de fábula, na Revolução dos Bichos, seja numa forma romântica mais agressiva, na obra
1984. Tá certo? Então, duas obras fantásticas do George Orwell, A Revolução dos Bichos, em 1984, que merecem muito serem lidas, estudadas, analisadas, apreciadas com carinho. Né? Uma distopia, né, 1984, do George Orwell, e uma fábula, né, ambas tratando do mesmo tema. Então tu vê a genialidade do George Orwell nessas duas histórias, tá certo? Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, né? Uh, enfim, né? Comente, deixe seus comentários, né? Um forte abraço, até mais.